Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora da FET, e hoje a gente vai para a nossa 40ª da aula de revista. Coisa boa passou por essas águas maravilhosas. E mais uma aulinha de estéquio. Mais uma aulinha de estéquio. A gente vai trabalhar com uma aula de estéquio e soluções, na verdade, né? Porque eles não separam muito uma coisa da outra, tá? Eu já venho falando nos dois vídeos anteriores, esse é o terceiro vídeo de estéquio. Estéquio é, sem sombra de dúvida, junto com soluções, o assunto mais difícil. E aí, galera, na boa, sendo bem amiga de vocês, façam todas as questões fáceis, façam todas as questões que você é capaz de fazer rápido e deixa essas para o final. Elas são mais trabalhosas, tem muita mudança de unidade, você normalmente tem dificuldade. Então, assim, não perde questão fácil por conta da questão de stack, mesmo que ela venha no início da prova, tá? Então, fica aí a dica. Vamos lá, vamos começar. Primeira questão, ele vai falar de uma determinada substância utilizada como combustível. E aí, ele vai falar de muitos combustíveis, e ele vai falar do aspecto energético, vai discutir sobre eficiência. Eficiência seria a ideia de que pouco combustível gera muita energia, tá? Basicamente é isso. Pouquinho combustível, pouquinha massa, muita quantidade de energia. Só que eu não posso olhar para cá direto. Se eu olho para a tabela direto, eu não me ligo que essa eficiência, ela é na verdade por quilo de combustível. Ele até fala aqui, né? Combustão de um quilo de combustível. E aqui está por mol. Então, se eu olhar só por aqui, eu posso acabar me enganando. Eu tenho que fazer uma relação formal. Gente, vocês não têm noção do trabalho que vai dar essa questão. Ela realmente é para ser feita assim, tipo, não tem mais nada para fazer da prova, agora eu vou pegar para fazer ela. Agora, vou dar um de contar isso para vocês, não sei, mas esse tipo de questão já caiu mais de uma vez. E pelas se ele não tivesse dado um em específico, né? Eu até teria problemas em achar a resposta. Sabe aquela coisa do chute? Se eu tiver que chutar, pelo menos eu tenho que chutar em alguma coisa que seja útil. Pois é, galera. Aqui tem um cara que, por dois motivos, eu chutaria. Um, quando eu não sei o que responder no Enem, procura olhar para as respostas e ver se tem um diferentão. Se você olhar aí, é todo mundo carbono e hidrogênio, só um que não tem carbono. Isso já me faria, vamos supor que eu não tivesse a menor ideia de como resolver essa questão. Já estou com o tempo contado, vai no do UNIT. Essa aqui eu ia no hidrogênio, só porque ele é diferente. Isso dá certo muitas vezes no Enem, que às vezes acontece isso. Todo mundo é parecido. Para quem assistiu as outras aulas, eu falo isso de vez em quando. Tem um diferentão. Tem um diferentão. Eu iria no hidrogênio só por chute. Outra coisa que me faria, se eu não tivesse tempo de fazer as contas, o certo é fazer as contas. Mas se eu não tivesse tempo de fazer as contas, outra coisa que eu pensaria é, cara, hidrogênio tem uma massa molar pequenininha, 2 gramas por mol. Ele é muito pequeno. E, cara, esse cara é combustível de foguete. Porra, óbvio que esse cara tem uma eficiência alta. Óbvio que esse cara libera muita quantidade de energia em pouca massa. Então, assim, por esses dois motivos óbvios, eu, se precisasse chutar, ia ser o hidrogênio que eu ia chutar. Mas nesse momento eu estou querendo te ensinar a fazer, né? Então vamos lá, Maria dá uma trabalheira, dá. Enfim. Então ele está falando só do aspecto energético, ele não está citando nenhum outro aspecto. Ele quer saber qual é a substância mais eficiente, quer dizer, mais energia em menor massa. Eu vou conseguir na combustão de 1 quilo de combustível, tá? Aqui na verdade, bastaria você fazer a primeira conta de todos, que daria certo que, se você achar por grama, você já consegue pensar que 1.000 gramas é proporcional, porque eu vou multiplicar todo mundo por 1.000. Então, bastaria você pegar a quantidade de energia, dividir pela massa molar, você já acharia a quantidade de energia por grama.
E aí já dava para comparar, tá? Então, aqui eu botei para 1000 gramas, né, para 1 quilo, só para você ver que realmente seria uma coisa meio óbvia. Mas se você só tivesse pego os valores das energias, porque ele fala em energia por mol. Como lá ele vai discutir massa, eu só divido ele pela massa molar, eu vou encontrar a quantidade de energia por grama, tá? Então, só fiz isso pelas massas molares. Peguei o valor, dividi pela massa molar. Peguei o valor, dividi pela massa molar. Peguei o valor, dividi pela massa molar. E aí, quando você vai olhar, ó, 49, quase 50, 52, quase 30, 121, mais ou menos 18. Então, só por aqui, só de você pegar as quantidades de energia pelas massas molares, você já ia poder comparar. Eu depois fiz a conta para 1 quilo, mas não tinha necessidade, tá bom? Então, trabalhoso, e eu deixaria isso aqui para o final da prova, tá? E se não der tempo, meu filho, hidrogênio seria uma opção muito legal. Pelos 2 motivos que eu falei. Ele é o diferentão e é combustível de foguete. Era uma boa justificativa. Então tá lá. Hidrogênio seria o mais eficiente, beleza? Próxima questão. Essa daqui típica, que é reação em sequência, reações sequenciais. Na aula 2 eu fiz outro parecido com esse, que ainda tinha misturado percentual de pureza e de rendimento, tá? O que ele vai falar? Ele vai falar que o carbonato de cálcio ele é utilizado para retirar o enxofre, então ele produz o enxofre na forma de sulfito de cálcio. Esse sulfito de cálcio reage com oxigênio e vira sulfato de cálcio, beleza? Então eu tenho aí uma sequência, eu tenho produto de uma reação sendo utilizado como reagente da outra. Mas, gente, reações sequenciais, se você assistiu minha última aula, você vai ver que eu falei isso muito claro. Toda vez, sempre que eu tiver reações sequenciais, eu vou ter que ver, assim, algum dos 2 produtos ou dos 3 produtos, se tiverem 3, que vai ter que cortar com esse cara daqui. Algum desses 2 aqui vai estar aqui como reagente. Nas sequenciais isso é obrigatório? Sim. E mais obrigatório ainda, eles precisam ser ajustados para que isso aqui desapareça. Esse sulfito tem que sumir. Tudo que foi produzido aqui tem que ser consumido aqui. Tudo que é consumido aqui tem que ter vindo daqui. Então esse cara vai ter que desaparecer. Para ele desaparecer, eu tenho 2 opções. Ou eu vou multiplicar isso aqui por 2, ou eu vou dividir isso aqui por dividir normalmente não é uma boa opção, que vai aparecer uma fração aqui, depois pode vir dar trabalho para fazer os cálculos. Então, a gente vai observar que para eu fazer essa dessulfuração, aí me deu as massas molares aqui, tá? Que não coube tudo na outra página, mas que são só as massas molares de cada elemento, ele bota na ordem, carbono, oxigênio e enxofre. Só para quem não lembra, não tem tabela, tá? Os dados todos da questão estão na questão. E aí ele vai falar, ó, típico Enem, rendimento, ó. Típico. Ele vai falar de um rendimento. E aí ele vai falar da massa de gesso obtida. Galera, eu canso de falar isso. Quem assistiu minhas aulas de funções vai ver que eu sempre aviso. Galera, tem algumas substâncias que tem que saber o que que é. Então, tinha que saber que gesso era o sulfato de cálcio. Tem que ficar esperto na leitura, tem que saber, por exemplo, que SO2 é gás, né? Tem que ficar malandro. Então tá aqui, ó. O gás aqui retido não é o oxigênio, não quer reter o oxigênio. O gás que ele está falando é da dessulfuração. Ele está tirando enxofre. Dessulfurar e tirar enxofre. Então, eu tenho um carbonato de cálcio que reage com esse enxofre na forma de SO2, forma o sulfito. Esse sulfito é oxidado e vira sulfato. Esse cara aqui é o gesso. Esse cara aqui é o composto obtido. Multipliquei de cima por 2 porque ficava mais fácil. E aí cortei esses 2 caras e aí fiz a reação global. Isso aqui sobrou, lembrando que ele foi multiplicado por 2, né? Sobraram 2 desse cara, carbonato de cálcio. Sobraram 2 do dióxido de enxofre. Sobrou 1 do oxigênio, porque aqui embaixo eu não multipliquei.
Botei todos os reagentes, setinho, agora vou botar o produto. Sobraram 2 de CO2 e sobraram 2 de sulfato de cálcio, que é o meu gesso. Então, ele está relacionando o gás retido com o gesso. Proporção, ó, 2:2 ou 1:1, se preferir, tá bom? Então, tá lá. Rendimento é reação sucessiva, ele vai relacionar SO2 com sulfato de cálcio. Esses dois estão na proporção que tem uma relação não direta, que é o sulfito de cálcio, por isso que eu ajustei, né? Ele produziu sulfito, do sulfito ele produz sulfato. Então, eu fiz o ajuste para que o sulfito pudesse ser a ligação entre as duas reações. Cortei esse cara. A proporção entre SO2 e CaSO4 na reação final é de 1:1. 2:2 eu simplifiquei de 1:1. Ele diz no texto exatamente uma quantidade que vai produzir 136 gramas de CaSO4. Então, galera, olha só, a proporção aqui, ó, é de 1:1. 2:2 é 1:1. Eu quero produzir 136 gramas de sulfato de cálcio, que coincidentemente é a massa molar dele, tá? Que normalmente a gente faria uma regra de 3. Eu colocaria o quê? A massa molar do SO2 estaria para a massa molar do CaSO4. E aí o valor que ele deu no texto, então a massa que ele me deu no texto, estaria para a massa do SO2. Normalmente eu faria isso, né? Massa molar com massa molar, a massa do texto com a massa que ele quer. Porra, mas ele me deu exatamente a massa molar. O que ele me deu de 136 gramas é exatamente a massa molar desse cara. Esse cara aqui pesa 136 gramas por mol. Ah, então se ele quer 136 gramas e essa aqui é a massa molar, eu vou produzir um mol desse cara. O mol desse cara seria correspondente a 32 vezes 1, 1 vezes 2. E aí isso está relacionado aqui a 90%. Como é que eu sei que é 90%? Porque isso aqui é um produto. Ele deu dado de um produto. Se ele deu dado de um produto, eu preciso achar dado do reagente. Então, é só pegar essa massa molar e calcular 90% dela. E aí, 90% dessa relação é de 122,4 gramas. Certo? O bisfenol A serve como matéria-prima de polímeros. Cara, esse cara aqui é tóxico. 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 Faz ideia. Ele já me deu as massas molares, tanto do bisfenol A, e ele vai ser preparado a partir de propanona e fenol, que ele também me dá as massas molares. Ele me dá a massa molar do produto e dos dois reagentes, tá? Aí fala que é preparado em meio ácido, beleza. Isso aqui, ele é hoje estudado bastante, porque se você ingerir, tem inclusive, não sei se vocês já viram, na mamadeira, muito produto que vai à boca de criança, escrito assim, livre de BPA, já viram? Já viram? Deve ter visto. Livre de BPA. Quando você vê livre de BPA, é livre de bisfenol A. Parece besteira, gente, mas fica só a dica. O bisfenol A, ele vai mimetizar hormônio, mas na fase adulta, adolescente para adulto. Então, como ele é bioacumulativo, tá? Ele acumula na gordura, se a criança ingerir na primeira infância, isso normalmente a criança ingeria na mamadeira, tá? Mamadeira, chupeta. Se a criança ingerir isso na primeira infância, isso fica acumulado nas células de gordura, e como ele mimetiza hormônio, né, de adolescência, aqueles hormônios sexuais, quando a criança entra na adolescência, esse cara começa a atuar. Ele consegue. Sim, tem alguns estudos que dizem que crianças tendem a suicídio quando vão para a fase de adolescente. Suicídio mesmo, tá? Tem estudo de várias crianças que se suicidaram e foram ver, eles tinham altas dosagens de BPA no corpo. E isso foi ingerido na primeira infância com mamadeira e chupeta. Então, assim, tô dando uma dica aí que não tem nada a ver com o Enem, mas é super importante, tá? Então, quem tiver crianças aí, irmão, primo, filho, fica atento
para ver se o material é livre de BPA, tá bom? É importante. Ó, ele me deu uma reação. Ele reagiu 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol e obteve aqui, ó, unidade diferente. Ele é bem sacana, né? O grama que ele botou em quilo. Então, ele obteve, a partir dessas duas quantidades, 1.140 gramas de bisfenol A, 1,14 quilogramas de bisfenol A. Ele fala de um rendimento real. Ele quer saber qual é o rendimento dessa reação. Aí ele me dá aqui a reação bonitinha. Primeira coisa que eu tenho que estar atenta, galera. Primeira coisa. Ele deu dado de 2 reagentes. Questão típica de Enem. Ele deu dado da propanona, que é esse carinha aqui. Ele deu dado do fenol, que é esse carinha aqui. Toda vez que a questão dá dado de 2 reagentes e discute alguma coisa do produto, que não é a água, né? O fenol é esse cara aqui. Uma coisa que eu sempre falo, presta atenção, essa molécula aqui, por que ela é bioacumulativa? Repara que ela é simétrica? Isso é uma característica super importante, essa molécula é simétrica. Isso significa que essa molécula tem baixa solubilidade em água. Ela é basicamente apolar. Mas ela faz ligação de hidrogênio aqui. Sim, por isso que eu falei que ela é baixa e não insolúvel. Mas essa simetria faz com que ela perca parte da solubilidade dela em água. Faz ela ficar muito simétrica. O vetor daqui acaba anulando o vetor daqui. E aí faz ela ficar bioacumulativa no organismo, tá? Então fica aí uma dica, porque isso já caiu no Enem também, tá? A coisa de bioacumulação já caiu no Enem. Então, moléculas muito simétricas, moléculas apolares, moléculas que até têm ligação, têm capacidade de fazer ligação de hidrogênio, mas por conta do excesso de simetria, ela perde polaridade, que o vetor daqui e o vetor daqui vão dar uma resultante pequena aqui, ela é baixa polaridade, tá? Então, assim, eles não vão se anular, é apolar, mas a polaridade dela é baixa por conta da simetria. E aí fique esperto, porque isso já caiu no Enem. Mas enfim, agora o nosso papo não é simetria, era só uma viagem aqui que eu fiz meio doida. E ele quer saber qual é o rendimento real. Deu dado de 2 reagentes? Falou alguma coisa do produto? Alguém pode estar em excesso, é o que eu vou ter que descobrir. Então, botei a resposta antes. Cola, spoiler, não tem problema não. Fenol, ele me deu as massas molares, né, galera? Então, assim, não tem muito que se preocupar. Só se liga aqui, ó. É 2 para 1, tá? Isso aqui que é importante, porque as massas molares ele me deu. Então, ó, 2 para 1. Então, a cada 2 mol de fenol, eu tenho 1 mol de propanona e vou obter 1 mol de bisfenol A. Daqui para cá, eu fiz uma multiplicação por 40. Fê, como é que você chegou nesse valor? Como é que você chegou nesse 40? Peguei isso aqui, peguei o número grande e dividi pelo número pequeno. Então, 3.760 dividido por 2, dividido por 94, dá 40 cravadinho. Daqui para cá não tem nem o que fazer, né, gente? Uma multiplicação por 10. Então, repara que aqui eu tenho uma proporção maior do que aqui. Então, esse cara aqui está em excesso. Esse cara aqui é o meu limitante. Sempre que eu vou fazer produto, eu preciso trabalhar com a mesma proporção do limitante, nunca com a proporção do reagente. Então, eu vou esquecer esse cara. Cara que não me interessa, ele está em excesso, não vai servir para mim. Eu vou ter que trabalhar com a proporção mais baixa. A proporção mais baixa é essa. O que significa que daqui para cá, eu teria que ter multiplicado isso aqui também por 10. Então, eu teria que ter obtido 280 gramas de bisfenol A, o BPA. Tá? Então, eu deveria, na teoria, ter obtido isso aqui. Isso aqui, se você reparar aquilo que eu falei, quem assistiu minha outra aula, eu venho falando disso há um tempão. Eu nunca sei quando eu coloco para 100%, para 80%. É simples.
este dado que eu comecei o problema, lembra que eu ignorei o que estava em excesso, né? Estava em excesso, aqui não parece um X, mas é, tá, galera? Que estava em excesso eu ignorei, vou trabalhar com limitante. O limitante é o reagente. Toda vez que eu trabalho com um reagente, o valor que eu encontro aqui estará ligado a um rendimento de 100%. Trabalhei com limitante, um reagente limitante, linka ao 100%. Bem, se eu tivesse trabalhado com o valor do produto, aí eu ia linkar o percentual menor. Mas como eu parti do princípio do reagente, botei aqui os 580, quanto que eu obteria desse produto, 2.280, eu só obtive metade. Eu só obtive exatamente a metade. Então, é porque ele rendeu metade do que deveria ter rendido, beleza? Foi? Qualquer dúvida, me chama nos comentários, tá? Prometo que eu respondo. Aqui uma questãozinha clássica também, que é tratamento de água. Ele fala que a água potável tem que estar límpida, não necessariamente sem nada, mas que tem que estar límpida, não pode conter partículas em solução, terra e tal. E a remoção dessas partículas é feita na estação de tratamento, com uma mistura que a gente chama de floculação, tá? É o processo, para quem não lembra, isso já foi também cobrado pelo Enem, é a parte da floculação, onde eu reajo qualquer composto que tenha caráter básico, ele está usando aqui o hidróxido de cálcio, que é o mais comum, porque não nos causa nenhum dano, e também uma quantidade de Al2SO4,3. Então, ele mistura os dois e aí vai formar sulfato de cálcio e hidróxido de alumínio. Esses são os produtos. Ele deixa claro que é esse último que ele é responsável pelos flocos gelatinosos, floculação, insolúvel em água. O que é legal? Na hora que esses flocos estão se formando, ele começa a agarrar a sujeira. Ele começa lá, ó, agarrando a sujeira aqui, ele fica um gelzinho, sabe? Aí ele começa a atrair a sujeira para dentro daquele gel. E aí ele me dá esse dado de que cada 10 gramas de flocos do hidróxido de alumínio carrega 2 gramas de sujeira. É essa frase aqui. 10 gramas de floco do hidróxido de alumínio segura 2 gramas de sujeira. Aí aquilo fica muito pesado e acaba decantando. E depois que ele decanta, sempre fica um floquinho ou outro ali meio perdido. Aí ele passa para uma filtração, depois é clorada. A filtração vai tirar os floquinhos que não conseguiram descer sozinhos. E depois a cloração para trabalhar a coisa do micro-organismo, né? Ele vai eliminar qualquer tipo de micro-organismo patogênico. No Brasil, ela ainda é fluoretada, que ele não fala da fluoretação, mas em alguns lugares do mundo ela já não é mais, tá? Aí a dica. Ele vai trabalhar com 1.000 litros de água e um rio que tem 45 gramas em partículas em solução. Só que ele quer tratar 3.000 litros de água. Então, o rio, 1.000 litros, 45 partículas suspensas. Eu quero tratar 3.000 litros de água. Gente, vamos lá. Se a água do rio, a cada 1.000 litros, eu tenho 45 gramas de partículas suspensas, 3.000 litros, 3 vezes isso. Então, é só multiplicar 45 por 3, eu acho a quantidade de partículas que eu preciso tirar daquela água. E aí, lembra que lá atrás ele falou que cada 10 gramas de flocos, cada 10 gramas de hidróxido de alumínio de flocos, ele consegue tirar 2 gramas de partícula? 135 gramas de partículas, eu preciso de 675 gramas de flocos, tá? Já é a resposta? Não. Por quê? Porque a pergunta dele é sobre sulfato de alumínio. Quanto de reagente eu vou ter que utilizar? Lembra que isso aqui ele falou que vai usar em excesso, né? Ele falou que esse cara aqui estava em excesso, estava lá no texto. Esse cara está em excesso. Ele quer saber, tendo excesso desse aqui, porque ele é mais barato, tá? Tendo excesso desse aqui, quanto que eu vou precisar de sulfato de alumínio? Então, proporção de 1 mol para 2 mol.
Um mol desse cara, 342 gramas. Só toma cuidado, galera, porque na hora de fazer a conta, ó, 27 vezes 2. A massa do enxofre é 32. 32 vezes 3, esse 3 está multiplicando aqui, ó. E o oxigênio é 16 vezes 12. Muita gente erra em massa molar, então não dá esse mole, tá? E aí, isso tudo somado dá 342. Aqui, 27, que é a massa do alumínio. Aqui dá 17 dentro, 16 mais 1 vezes 3. E isso tudo somado dá 78. Como eu tenho 2 mol, 2 vezes 78, beleza? Então, a cada 342 gramas, eu tenho 2 vezes 78 gramas desse cara. Quando eu tiver 675 gramas desse, quanto que eu vou ter disso aqui? Aí é um valor aproximado, né? Não tem valor exato aqui, mas valor aproximado. Isso aqui, 1479,8, quase 1480. E esta, então, vai ser a nossa resposta. Lembrando que ele não deu por esse rendimento aqui, né? Tá? Foi suficiente. Outra questãozinha também, que a tendência que, né, apareça eventualmente, com umas pequenas diferenças aqui, que a gente mudou o diesel. O diesel, antigamente, galera, ele é um diesel que a gente tinha uma quantidade de enxofre muito alta nele. Esse diesel era diesel puro. Aqui ele está falando de S1800, a gente já trabalhou até com S2000. Como é que eu leio isso aqui, né? Esse S2000 ou S1800, ele dava a ideia de que para cada quilo de combustível queimado eu ia liberar 1.800 gramas de enxofre, tá? E aí ele fala que antigamente era usado um diesel com 13.000 ppm. Gente, o que é ppm? É parte por milhão. Então eu tinha um uso, né, de um diesel que tinha muito enxofre, 13.000 ppm. Em 2009 isso baixou para um S1800. Depois baixou para um S500. A ideia aqui é que para cada quilo de combustível queimado eu libere 500 miligramas. Aqui é 500 gramas, né? 500 miligramas de combustível. E aqui ele vai falar do S50, tá? E aí em 2012 eu tenho o S50. Gente, como essa questão aqui é antiga, ó, ela tem aqui, ó, 2014. Hoje a gente não usa mais o S50 não, tá? Isso aqui foi para época. Eu falo que essa questão ela pode ser atualizada, porque hoje a gente usa o S10 e está para ser lançado o S5. Olha que loucura, a gente usava um S13000, depois caiu para um S2000 ou 1800, depois para um S500, depois para um S50 e agora a gente está com S10 rodando, a gente está rodando hoje com S10, podendo já em breve sairmos com S5. Olha quanto de enxofre a gente deixou de liberar no meio ambiente, caramba, muita coisa. E aí ele quer saber a substituição desse diesel dos anos 80 para 2012, quanto que eu deixei de ter de SO3 liberado, percentual de SO3. Gente, vamos lá. Anos 80, 13.000. Anos 2000, não, ele fala 2012, né? Isso, de 80 para 2012. Olha dado aqui que tu não vai usar. Lembra aquilo que eu falei? Ó, ele dá esse dado que eu vou usar. Em 2009 eu não vou usar o dado. Em seguida, S500 também não vou usar. Em 2012, S50. Esse eu vou usar. Então, eu vou usar 13.000 e o 50. E aí, galera? 1980 era 13.000. E em 2012 era 50. Eu tive uma redução de 12.950. 12.950 o quê? ppm de enxofre. LES é enxofre, tá? O problema, gente, aí é bom senso, não precisa nem fazer reação. Até vou escrever a reação aqui, mas não precisava. Eu sei que para cada 1 mol de SO3 que eu for produzir, eu dependo de 1 mol de enxofre. Então, se eu baixei
12.950 ppm de enxofre, eu deixei de liberar 12.950 ppm de SO3. Porque é direto, é 1 para 1. Então, ó, 13.000 era tudo que eu liberava. Essa quantidade que foi a redução. Olha quanto que a gente reduziu. E ele está fazendo conta aqui do S50. Então, uma questão parecida com essa pode ser dada hoje com S10, quiçá com S5, tá? Então, atenção para isso. Muito bom, né? E aqui os valores estão pertinho, né? Tá chato de fazer a conta. Enfim, a questão não era difícil, era só a conta que era chata mesmo. Processo de biorremediação. Biorremediação nada mais é do que tentar resolver pepino que tu já fez, né? Deu merda no ambiente, eu vou tentar remediar, vou tentar consertar. Então, ele vai falar, né, que naftaleno é super poluente. E aí, eu posso ter resíduo de naftaleno? Posso, mas ela não pode passar de 30 miligramas para cada quilo de solo e de 0,14 miligramas para cada litro de água subterrânea. E aí, ele foi fazer uma análise de solo e de água. Ele analisou 500 gramas de solo e 100 ml de água em cada amostra. Entende? Essa questão aqui ela é só chata porque ela trabalha com unidades diferentes. Então, eu vou ter que fazer uma análise para uma coisa, que é o solo, e uma análise para a água, que é outra coisa, e fazer uma comparação, tá? Então, eu tenho essa marca e essa marca que são meus limites. E tenho as quantidades no solo, beleza? Eu tenho 500 gramas de amostra de solo, 100 mililitros, que é a amostra de água. E aí, eu botei aqui, eu recoloquei aqui para a gente não esquecer, né? Eu posso ter até 30 miligramas por quilo de naftaleno no solo e posso ter até 0,14 miligramas por litro na água. Amostras de 500 e 100, 500 gramas e 100 mililitros. Porra, mas olha, perna. Ele me dá aqui o resíduo de naftaleno em grama de solo ou em grama de água, tá? Vamos ligar aqui, ó. Em diferentes ambientes, a gente tem 500 gramas de solo sendo analisado. O limite é 30 miligramas de naftaleno por quilo de solo. Ele usou 500 gramas, ou seja, ele analisou meio quilo de solo. Se eu só posso ter 15 miligramas de naftaleno por solo, metade do solo, metade do naftaleno. Então, posso ter até 15 miligramas de naftaleno, tá ok, tá dentro do padrão. Só como aqui ele me dá em grama, eu vou passar isso aqui para grama. 15 miligramas, 15 vezes 10 a menos 3. Mas para poder comparar aqui nos dois casos estão em 10 a menos 2, tá vendo? Para eu fazer a comparação, eu passei para 10 a menos 2 para poder comparar. Então, ó, 1,5 é o meu limite. 1,5 é o meu limite. Aqui eu trabalhei com um limite, então 1,5 é o meu limite. Esse cara está dando limite. É 1, posso ter até 1,5 vezes 10 a menos 2. Esse aqui está fora do limite. Então, teoricamente, eu já achei a resposta. E eu quero confirmar, porque o outro ele fala de água, vai que, né? Vai que. Então, peguei a amostra de 100 ml de água. A amostra de 100 ml de água, o que eu tenho? Qual é o limite da água? 0,14 miligramas para 1 litro de água. Isso é o que ele me dá no meu limite. Mas eu não usei 1.000 ml de água, eu usei 100. Pô, daqui para cá tá moleza, porque só dividir por 10. Então, eu posso ter até 0,014 miligramas. Como tudo aqui está em grama, vou jogar para grama. E repara que aqui está tudo em 10 a menos 6, tá vendo? Aí, para comparar fácil, eu vou jogar essa potência para 10 a menos 6. E aí eu consigo fazer uma comparação mais imediata. Então, eu peguei esse valor. Isso aqui, na verdade, é 10 a menos 3 gramas. E aí eu joguei isso aqui, só andei com a vírgula, gente. Só trouxe para cá, ó. 1, 2, 3. Eu andei com a vírgula para que aqui ficasse 10 a menos 6. E aí fica 14 vezes 10 a menos 6, porque eu não preciso comparar a potência. Se o limite é 14 e aqui eu tenho 7, está abaixo. O limite é 14 e aqui eu tenho 8, está abaixo. Se o limite é 14 e aqui eu tenho 9, está abaixo. Ah, então realmente o único que está acima do limite é o 2. O limite era 1,5, beleza? Então,
a respostinha é o solo 2, tá? Trabalhoso, né? Eu falo, deixa a estequiometria pro final. Aqui não é tão trabalhosa assim. Ele vai falar, engraçado, né? Agora que o álcool, né, álcool gel, álcool líquido tá, porra, bombando por causa da Covid, a gente já tinha essa informação, olha lá, caiu em 2014, parecia até que estava adivinhando, né? Spoiler da pandemia. O álcool comercial na época, agora já não é mais, por isso que é legal a gente ver questões antigas. Na época, em 2014, o álcool comercial que era vendido, ele era 96% em volume. O que isso significava? Que ele tinha 96 ml. Quando você fala em 96 volume, tinha 96 ml de etanol para cada 100 ml de solução. Então, se eu pegasse frasquinho com 100 ml daquele álcool comercial, 96 era etanol e o resto, Fê, 4 ml era água. E aí eu tinha 96%. Ou então é comum você ver assim, ó, 96 graus Gay-Lussac, tá? Grau GL, é a mesma coisa. Só que para desinfetante, olha aí, ó, o álcool gel desinfetante, a solução tem que ter 70%. E 96% não seria mais eficiente contra a Covid? Vou catar álcool 96. Não, não vai não. Porque o álcool 96 ele evapora muito rápido. E esse álcool precisa dissolver aquela camada superficial do vírus da Covid. Ele é um solvente. Ele dissolve aquela camada externa, aquela cápsula do vírus. E o 96 evapora rápido demais, não dá tempo de dissolver a cápsula. Por isso que muitas das vezes a gente usa até o álcool em gel, porque o gel ele atrasa um pouco essa evaporação, você consegue esfregar ele por mais tempo na mão e aí ele consegue dissolver melhor. Então o hospital recebeu uma doação de um lote de álcool 96. Só que, como eu falei, esse álcool 96 não resolve. Ele evapora rápido demais e não faz o processo de desinfecção, que é o que eu quero. E aí eu quero saber o que eu posso fazer para que a quantidade de etanol seja a mesma para ele trocar. Ele quer trocar esse álcool comercial 96 por um álcool 70 e ele quer saber como é essa troca. Galera, isso aqui é uma diluição, né, gente? Eu tinha um álcool mais concentrado, eu quero um álcool mais dissolvido. Eu quero um álcool que tenha menor concentração. Uma dica que eu vou te dar, cara, sério, sério. Falou em diluição, não tenta fazer por regra de dica da boa. Por quê? Diluição é regra de 3 inversa. Porra, vocês já têm dificuldade de fazer regra de 3 direta. Regra de 3 inversa é um inferno. Então, o que eu te aconselho? Usar a boa e velha fórmula que eu não costumo usar sempre. A maioria das questões, quem está assistindo aí as aulas de estequiometria, já viu que eu uso muito regra de 3, né? Muita proporção. Cara, aqui eu vou falar para você usar a velha e boa fórmula da diluição. Que muita gente conhece como CV igual a selinha velhinha. Pode ser molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. E aqui, ó, título, como é título em volume, poderia ser título em massa. Esse título em massa seria o percentual vezes a massa inicial igual ao percentual vezes a massa final. Aqui eu estou usando título, né, o percentual inicial, volume inicial, percentual final, volume final. Beleza? Então, assim, não são várias fórmulas, é a mesma fórmula. Isso aqui é até mais importante para quando você vai fazer prova discursiva só para ajustar a unidade, mas na boa, vai fazer múltipla escolha, escreve CVCV. Concentração volume, concentração volume. Ou CM, CM, concentração massa, concentração massa. No primeiro lado inicial, no segundo lado final. Porra, simples.
Então, tá aqui, ó, a minha concentração. Aqui, eu até fiz 96%, aí eu coloquei, ó, 96%, aí deu 0,96. Cara, se não quisesse, também não precisava. Poderia colocar 96 aqui e 70 aqui, que ia sair? Ia, porque é proporcional. Você não pode colocar 96 aqui e 70 sobre 100 aqui, tá? Se aqui você botou 96, você vai botar 70. Se aqui você botou 96%, 96 sobre 100, do outro lado você vai botar 70 sobre 100, que vai dar 0,7. É proporcional, ok? Então, aqui, unidade que eu usei, ó, 1.000 litros. Então, se aqui está em litros, aqui tem que sair em litros. Então, ele deve receber na troca 1.371 litros aproximadamente do líquido mais diluído. Vai lá trocar, ele entrega o mais concentrado e pega o mais diluído. Ou então ele faz, tem um outro tipo de questão que ele poderia mandar, o cara falou assim, como é que um técnico poderia dissolver para obter o 70? Ele recebeu uma doação de 96 e quer dissolver esse cara para chegar a 70%. O que eu vou fazer? Ele recebeu um volume de 1.000. Para chegar a 70%, eu teria que ter no volume final. Gente, isso aqui é volume final. 1.371,4, tá? E aí ele pode perguntar assim, quanto de água que eu tenho que adicionar para transformar esse concentrado no diluído? Pô, se você tem 1.000 no início e no final você precisa ter 1.371,4, você vai ter um volume adicionado de água de 371,4 litros de água. Se ele tivesse que. Aqui ele está trocando o lote, então ele vai trocar um pelo outro. Ele entrega o concentrado e pega o diluído. Então, ele vai entregar 1.000 litros e vai receber 1.371. Mas se ele quisesse fazer no local, se ele quisesse fazer essa solução no próprio hospital, ele teria um início de 1.000, ele teria que ficar um final de 1.371. Então, o técnico teria que adicionar 1.371,4. Teria que adicionar 371,4 litros de água, homogeneizar, e aí você já sabe que o final vai estar 70%. Tá? Então, isso é uma pergunta que não era o que ele estava perguntando, quanto de água adicionou, é só saber realmente o volume final, mas é uma variante dessa questão. Aqui ele também vai fazer um tipo de questão também muito comum, associar a quantidade de medicamento dia, é bem uso cotidiano mesmo, né? Então eu tenho aqui uma anemia, o cara tem que tomar sulfato de ferro, ele vem dar a massa molar. Ele diz que foi recomendado um suplemento de 300 miligramas dia. Aí o cara vai pegar lá vários frasquinhos contendo sulfato de ferro e ele quer saber qual deles ele escolhe. A ideia aqui é vários frasquinhos. Eu preciso que o cara tome 300 miligramas de sulfato ferroso dia, esse suplemento de ferro, 300 miligramas dia. E aí ele vai fazer lá análise de vários suplementos. O problema é que a unidade não é a unidade que ele quer. Olha só, eu preciso de 300 miligramas dia e o cara fala em mol por litro. Vou ter que fazer mudança de unidade, claro. Então vamos lá, eu botei a tabelinha aqui para a gente poder comparar, tá? Ele vai ingerir 10 ml por dia, tá? Então ele está ingerindo um valor de 10 ml dia. Um mol, ele falou lá, um mol de sulfato ferroso, 152 gramas. Ele precisa ingerir isso aqui, ele precisa ingerir 300 miligramas. 300 miligramas, 300 vezes 10 a menos 3 gramas. Toda vez que você olhar esse milha aqui, ó, milha é sempre 10 a menos 3. Então, 300 miligramas, só trocar isso aqui por 10 a menos 3, eu vou ter 300 vezes 10 a menos 3 gramas. Aqui, mesma coisa, ó, mililitro. Se eu quisesse passar para litro, 10 mililitros, é só você trocar isso aqui por 10 a menos 3, você vai ter 10 vezes 10 a menos 3 litros, ou 10 a menos, tá? Só troquinha de unidade aí para te ajudar. E aí eu tenho a quantidade em mol que eu preciso utilizar.
Bom, isso aí eu falei da outra vez. Quem assistiu a aula anterior viu que eu já falei disso. Essa conta está chata. Como essa conta está chata, eu não teria feito essa conta aqui. Eu teria deixado ela indicada. Eu teria deixado exatamente isso aqui para botar aqui. Por quê? Galera, olha só, se liga, se liga. Se eu tivesse deixado essa conta aqui, eu ia ficar com 300 vezes 10 a menos 3 dividido 152. Porra, daqui para cá eu multipliquei por 100. Então, daqui para cá eu vou multiplicar isso aqui por 100, que é 10 ao quadrado. Gente, isso aqui, presta atenção. 300 vezes 10 a menos 3 é 3 vezes 10 a menos 1. Vezes 10 ao quadrado, isso aqui vai dar 30. Sobre 152. Gente, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Você não vai sofrer nessa conta, não. Gente, sério, o Enem, ele espera que você tenha o bom senso de não sofrer em conta. Até porque os números aqui, amore, estão muito distantes. Esses números aqui estão muito longe um do outro. Se eu aproximasse isso aqui para 30 sobre 150, é 1 sobre 5, aproximadamente. Vai dar aproximadamente 0,2, o que me dá frasco 2, sem sofrer em conta. Aqui, claro, eu botei os valores todos bonitinhos, mas, gente, não é para sofrer em conta, não. Pelo amor de Deus. Você vai perder seu tempo fazendo esta conta quando você olha aqui as opções e elas são absolutamente distantes umas das outras. Você vai pegar essa conta aqui. Se ela fosse fácil, você faria. Arrasta essa conta para cá. Daqui para cá eu multipliquei por 100. Multiplicar por 100, multiplicar por 10 ao quadrado. Pega esse valor aqui, que estava armado, multiplica por 10 ao quadrado. E aí você vai ver que vai ficar muito fácil fazer essa conta. E aproxima, não sofre em conta, não. Vai dar alguma coisa perto de 0,2. Porra, mais perto que eu tenho de 0,2. E aqui ele deixa bem claro, ó. Mais próxima. Ele já sabe que não vai dar valor exato, ele já botou aqui mais próxima. Não sofra, não sofra por antecipação, gente, pelo amor de Deus. Ó, outra questão do mesmo tipo, de quantidade recomendada de coisas alimentícias, de cálcio, de ferro, micronutrientes. Questãozinha batida também. Ele vai falar que o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio e ele deveria fazer o uso do dobro. Então, se ele ingere 500 miligramas e ele deveria ingerir o dobro, ele deveria ingerir 1.000 miligramas. Se a gente pensar que miligrama é 10 a menos 3 do grama, 1.000 é igual a 10 elevado a 3, ou seja, ele precisa ingerir 1 grama de cálcio dia. Tá? Isso que está escrito aqui. Bom, galera, fiz essa continha, né? Eu preciso ingerir 1 grama de cálcio dia, tá? E aí ele vai considerar o valor aqui, não precisa decorar, você vê que ele já te deu, ó. Ele está considerando que cada mol, qualquer substância, tenha 6 vezes 10 a 23 unidades. P, unidade de quê? De íon, de molécula, de átomos, depende. E aí ele vai falar da massa molar do cálcio, quer saber a quantidade diária de cálcio que ele tem que ingerir. Gente, cada 1 mol de cálcio vai me dar 1 mol de íons cálcio, tá? Então, fazer com íons cálcio ou fazer com cálcio átomo dá no mesmo. Porque você não ingere cálcio assim, tá? Cálcio assim é um metal. Você ingere cálcio na forma de íon, ok? Mas à medida que eu faço 1 mol de cálcio íon na forma e comparo com 1 mol de cálcio metálico, é a mesma coisa.
Ninguém vai ingerir metal cálcio, você não ingere metal, né? Igual ferro. Você não pega um prego e come. Você come íon ferro na forma de ferroso, né? Sulfato ferroso, é que é a mesma coisa. Então eu fiz com íons cálcio, mas porque a proporção é de 1 para 1, então ia dar no mesmo, tá? E o fato dele perder elétron não muda a massa, hein? A fazer com íons cálcio, com átomo de cálcio, a massa é a mesma. Lembra que elétron tem massa desprezível. Então, 1 mol de cálcio 2 mais 40 gramas. 1 grama, que é o que eu preciso ingerir, eu preciso ingerir 0,025 mol de cálcio. Beleza? Essa é a quantidade em mol que eu quero ingerir, mas ele quer o número de átomos. Então, vamos lá. Se 1 mol de cálcio tem 6 vezes 10 a 23 íons, ou se você fez na forma de átomo, não tem problema, que, como eu falei, 1 mol de íons cálcio vieram de 1 mol de átomos de cálcio, que vão me dar 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu estou fazendo tudo em íon, mas depois eu levo para átomo, porque é 1 para 1. Então, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, 0,025 vai ter X. Cara, de novo, faz em notação científica. Isso aqui, ó, 25 vezes 10, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Vezes 6, 10 a 23. Esse cara com esse aqui, ó, dá 10 elevado a 20. É só fazer 6 vezes 25, que aí é fácil. Vai dar 150 por você. Não, 1.500 aí. É justo, né? Moleza. Outra questãozinha também de limite, né? Você vê que tá ficando repetitivo esse troço. É outro de limite. Ele vai falar que tem um determinado fármaco, uma substância, que não vai deixar coagular o sangue, que a pessoa pode, no máximo, ter quantidades de 4 miligramas por litro, que é o máximo que a pessoa pode ter. Mais do que isso, ela acaba tendo hemorragia. E que o remédio, ele se dissolve todo e ele é vendido numa concentração que esteja lá de 1,0 miligramas por litro, tá? Outra coisa que ele fala é que o plasma corresponde a 60% do sangue. São informações que você vai guardando. Pode ser que você use todas ou não. Bom, aí ele fala que a medicação foi administrada com uma concentração de 3 miligramas por litro. Essa foi a concentração administrada. E o paciente, né, ele tem um total de 5 litros de sangue. Ele quer saber qual é a quantidade máxima que eu posso administrar intravenoso para que esse cara não tenha hemorragia. Tá? Então, ele me dá um limite, diz quanto de sangue eu tenho, diz que todo esse medicamento se dissolve no plasma, diz quanto de plasma eu tenho no sangue, ele me dá várias informações. Dica: anote essas informações no cantinho da prova. É muita informação perdida no texto. Não vai colocando lá no cantinho, limite, tanto, volume de sangue, tanto, percentual de plasma no sangue, tanto, para você não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Vou passo a passo. Ele disse que a pessoa tem 5 litros de sangue, mas que desses 5 litros de sangue, 60% é plasma. Então, eu fiz 60% de 5. Como que eu fiz? 60% 5. Beleza? 6 vezes 5, 30, dividido por 10, 3. Então, dos 5 litros de sangue, 3 litros são plasma. Ele disse que a concentração não pode passar de 4 miligramas por litro. 4 miligramas da varfarina por litro plasma. Eu tenho 3 litros de plasma, então não posso passar de 12 miligramas de varfarina. Tá? Isso aqui é o meu limite. Bom, galera, eu sei que o remédio, a cada mililitro que entrar de medicamento, eu vou ter 3 miligramas de medicamento. Então, cada gotinha lá, cada mililitro que entrar, entrou 3 miligramas. Se cada mililitro
são 3 miligramas e ele não pode passar de 12 miligramas, eu só posso tomar 4 mililitros no meu. Posso botar mais do que 4. Botar mais do que 4 passa do limite. Você viu que, assim, não sei nem fazer regra de 3. A única conta mesmo, conta que eu fiz aqui foi um percentual e depois é fazer uma análise de proporção. Fez, eu posso fazer em regra de 3? Claro que pode, né? Então, se eu tenho 4 miligramas litro, se eu tiver 3 litros, vou ter X, é a mesma coisa. Aqui eu tenho uma proporção de 3 miligramas por mililitro de remédio. Só posso tomar 12 miligramas de remédio. Quantos mililitros eu vou tomar? Vai dar, tá? Pode fazer por regra de 3 também. Eu só posso tomar 4 mililitros. Bom, galera, mais uma aula. Como eu falei, né? Elas são grandes e são longas. Essas aulas, elas acabam dando muito trabalho. Essas aulas acabam sendo cansativas, eu sei disso. Mas conta, por um lado, da importância, porque são as questões mais difíceis. Então, assim, para quem quer um diferencial, as questões de stack e soluções são diferenciais. Vão fazer a diferença entre quem vai tirar uma nota boa e uma nota ruim, desde que você lembre que você não pode acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Eu venho falando isso há muito tempo. Se você acertar uma questão e errar uma fácil, eles vão entender que você chutou na difícil. Você tem TRI indo lá para baixo. Então, você só vai fazer essas questões se você já tiver feito todas as fáceis. Se você tiver certeza de que já fez tudo que você sabia que era tranquilo. Porque às vezes essa questão é logo a primeira da prova, segunda da prova. E aí uma questão difícil dessa, tu bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, eu não sei fazer a prova porque a questão tá difícil. A prova inteira vai vir difícil. Não vai. Às vezes lá no meio da prova tem uma questão super fácil. No meio da prova tem uma questão imbecil. Aí às vezes você vai perder tempo na questão difícil que tá logo no início e não faz a questão fácil. Aí você acerta difícil, erra fácil e não adiantou nada. Você perdeu o teu tempo. É muito melhor que TRI, você acertar fácil e errar difícil. Agora, se puder acertar as duas, aí, amor, nota vai lá para cima, um amor, ok? Quem gostou, vou pedir aí, por favor, divulga, dá lá o seu joinha. Se quiser, se inscreve no canal também, porque eu agora, assim que eu acabar de fazer essa aulinha, nem só, eu vou começar a postar o RG, tá? Coisa boa aí pela frente. Beijo, fui!